Chegamos, finalmente, no final de uma viagem, de um trajeto, um passeio, sei lá como posso dizer isso, um caminhar abençoado, muito abençoado, de exatamente 1 ano e 5 meses, aprendendo, nos rendendo diante desse texto, que é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos concluir, com a graça de Deus, então, o capítulo 16 de Romanos, onde o apóstolo finaliza essa carta. Você pode abrir comigo, por favor, a sua Bíblia. Se você quiser, não trouxe sua Bíblia, temos Bíblias ali na lateral. Nós vamos acompanhar o texto, lendo as Escrituras. Mas antes de falar, de entrarmos no texto, eu vou fazer um super rápido resumo da carta de Paulo aos Romanos. Nós aprendemos que dos capítulos 1 até o 3, Paulo trata especificamente do pecado, de que todo homem é pecador. Do capítulo 3 até o 8, então, Paulo nos mostra e testifica de que Jesus salva os homens do pecado. Jesus veio para salvar os pecadores. E do capítulo 9 até o 16, ele vem tratando de como aqueles que foram salvos, justificados, devem se portar, como nós temos que caminhar na vida cristã, no ministério e nos relacionamentos. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo, entre os homens. A carta de Paulo, na época da Reforma Protestante, ela foi definida como um tratado teológico, porque ela traz a doutrina da justificação pela fé, e bateu de frente com a doutrina católica, que falava da justificação pelas obras. Então, a partir da Reforma, ela fez essa divisão de uma teologia católica romana e a teologia protestante. Mas, bem na verdade, já nos tempos de Paulo, essa carta é uma carta de instrução e de louvor a Deus. Basicamente, é um incentivo para aqueles irmãos daquela igreja de Roma de viverem em unidade, para acabar com as divisões que tinham naquela igreja, para viverem uma vida de fé em abundância. Porque naquela igreja, ela era composta de judeus que se converteram ao evangelho e os gentios, que são os povos que não são judeus, como eu e você. Paulo escreveu essa carta porque já no começo ele disse que ele queria compartilhar dons com a igreja, ele queria instruir a igreja na doutrina, mas ele também estava preparando esses irmãos para recebê-lo, porque ele tinha vontade de chegar até Roma e ser enviado por esses irmãos como missionário até a Espanha para pregar o evangelho. Hoje, especificamente, nós vamos falar então do capítulo 16. Esse capítulo, ele se divide em 3 partes, bem distintas. O capítulo 16 se divide em saudações de Paulo, em conselhos do apóstolo Paulo e na doxologia, que é a 3ª parte. Nós vamos falar rapidamente das 2 primeiras divisões e vamos atentar para o final, a 3ª divisão, que é a doxologia. Leia comigo, por favor, dos versos 1 até o 16. Diz assim: Recomendo-vos, nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor de modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que necessitar, pois ela tem sido o amparo de muitos, inclusive de mim. Cumprimentai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais arriscam a própria vida por mim. Não só eu lhes agradeço isso, mas também todas as igrejas dos gentios. Cumprimentai também as igrejas, a igreja que está na casa deles. Cumprimentai Epêneto, meu amado, o primeiro fruto da Ásia para Cristo. Cumprimentai Maria, que trabalhou muito por vós.
Cumprimentai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais se destacam entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Cumprimentai Ampliato, meu amado no Senhor. Cumprimentai Urbano, nosso cooperador em Cristo, e Estaques, meu amado. Cumprimentai Apeles, aprovado em Cristo. Cumprimentai os da família de Aristóbulo. Cumprimentai Herodião, meu parente. Cumprimentai os da família de Narciso, que estão no Senhor. Cumprimentai Trifena e Trifosa, que trabalham no Senhor. Cumprimentai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Cumprimentai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido minha mãe também. Cumprimentai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Cumprimentai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que estão com eles. Cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos cumprimentam. Te convido a orar comigo, baixe sua fronte, por favor. Feche seus olhos. Bendito Deus e Pai, nós a Ti rendemos graças pelo grande privilégio de estarmos aqui reunidos pela Tua boa vontade, o Deus que chama os seus filhos para perto de si. Rendemos graças a Ti pela Tua bendita palavra que é viva e eficaz. Rendemos graças a Ti, a Cristo Jesus, o Cordeiro perfeito, sem manchas, que derramou o Seu sangue, Pai, que pagou o preço que nos era devido pelos pecados. Rendemos graças a Ti pelo dia de hoje, o dia do Senhor, de estarmos aqui reunidos com a Tua palavra aberta. Pedimos a Ti, Espírito Santo, vem falar aos nossos corações, tratar a cada um de nós das coisas específicas que o Senhor sabe, pois só Tu é quem sondas e conhece os nossos corações. Se exaltado em todas as coisas, Pai, que tudo seja para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então essa é a primeira parte da carta, das saudações, né? Paulo começa com uma recomendação. Recomendo-vos a irmã Febe. Febe, então, ela foi a portadora da carta de Romanos. Ela recebeu essa carta em mãos, estava sendo enviada até Roma com essa carta e levou para os irmãos. Aí ele diz para os irmãos receberem Febe lá na cidade de Roma, para hospedarem a ela. Mas ele também fala que ela tem amparado a muitos, inclusive o próprio Paulo. Febe provavelmente era uma mulher de posses. Ela patrocinava o ministério de Paulo e de outros. Aí vocês perguntam, por que ela não fica num hotel? 3 estrelas, 4 estrelas? Porque naquela época não existia hotel. Então por isso ele está recomendando de que ela fique na casa de alguém, que os irmãos recebam ela. Nós vemos aí mulheres servindo no ministério, né? Uma participação ativa. Então ele continua as saudações, honrando os irmãos. Você percebe que ele fala o nome das pessoas e alguma coisa que fizeram, a importância deles no reino de Deus, né? Falando desses irmãos que estavam em Roma. Ele está saudando 26 pessoas que ele conhece que já estão em Roma, né? E recomendando essa irmã. Ele fala especificamente, me chama muita atenção, quando ele fala de Priscila e Áquila, um casal, né, que sempre teve igreja na sua casa. Ele fala, eu saúdo a igreja que existe na casa deles. Um casal que estava em Corinto, depois foi para Roma e sempre teve irmãos reunidos na casa deles. Ele cita o nome de Rufo. Por exemplo, Rufo aparece no Evangelho de Marcos. Para você que não sabe, Rufo, ele era filho de Simão Cirineu. Quem foi Simão Cirineu? Aquele que ajudou a Jesus a carregar a cruz no caminho do Calvário. Ele fala para os irmãos receberem a todos com um beijo. Em algumas versões falam ósculo santo. Não é óculos, tá, irmão? É ósculo santo. Fala de receber, né, com amor fraternal. Nós vemos então nessas pessoas uma galeria dos santos, amigos de Paulo, 26 nomes. 26 cristãos que davam bom testemunho de uma vida com Deus. Pessoas que chegaram a arriscar suas vidas por amor ao Evangelho de Jesus. Alguns, inclusive, né, como ele diz, meus companheiros de prisão. Sabe, era comum ter gente que preferia ir preso com Paulo, das vezes que ele foi preso, para continuar aprendendo do Evangelho. Companheiros de prisão.
Quando ele fala de Lúcio, por exemplo, é Lucas, na verdade. Nós vemos, é curioso, que entre esses nomes tem nome de judeus, tem nome de gregos, tem nome de pessoas do Império Romano, pessoas com nome nobre, e tem nome de escravos também, como Urbano, era um nome comum de escravo da época. Vemos todo tipo de gente nessa galeria dos santos, amigos, cooperadores do apóstolo Paulo. A segunda parte do capítulo 16, então o apóstolo nos traz conselhos. Você lê comigo dos versos 17 até o 20. Quando Paulo diz, verso 17, irmãos, exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que aprendestes. Afastai-vos deles, porque eles não servem a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios interesses, e enganam o coração dos inocentes com palavras doces e lisonjas. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Portanto, alegro-me em vós, e quero que sejais sábios em relação ao bem, mas puros em relação ao mal. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O que Paulo está falando aqui, dando conselho para esses irmãos da igreja de Roma? Cuidado com esses que causam divisão e escândalo na igreja. Esses que trazem doutrinas que não estão de acordo com a doutrina dos apóstolos, um novo evangelho. Cuidado com eles, porque eles não servem a Cristo. Ele diz, servem os seus próprios apetites, aos seus próprios ventre, é o que diz. Eles estão pregando o evangelho para o seu próprio benefício. São os falsos mestres, os falsos profetas, que já existiam naquela época e que infelizmente ainda existem nos dias de hoje. Pessoas que se dizem pregadores de um evangelho que não é o de Cristo. Ele fala também no verso 19 que os romanos são conhecidos por sua obediência, e alerta que eles têm que continuar sendo sábios para o bem e inocentes para o mal. Outra coisa que nós aprendemos aqui no verso 20 é que quem esmaga Satanás não sou eu nem você, é o próprio Deus. Aqui ele está citando Gênesis 3,15, quando Deus prometeu para Eva, o descendente da mulher, a saber, Cristo Jesus, vai pisar a cabeça da serpente. Então não vale a gente cantar mais aquela música, pisa na cabeça da serpente e declara, eu sou mais que vencedor. Porque quem pisa a cabeça do diabo é Deus. Amém? Leia comigo, ele continua algumas saudações agora, do 21 até o 24, olha lá. 21. Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasão, Sosípatro, meus parentes vos cumprimentam. Eu, Tércio, que redigi essa carta, vos cumprimento no Senhor. Cumprimenta-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Cumprimentam-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e também o irmão Quarto. 24. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Para tudo. Quem escreveu a carta de Romanos? Eu pergunto para vocês. Tércio. Olha ali. 22. Eu, Tércio, que redigi essa carta. Eu já falei antes, quando ele diz ali Lúcio, é Lucas que estava com ele. Agora são 8 pessoas que estavam com Paulo, saudando os irmãos lá em Roma, né? Então, quando Paulo fala dessas pessoas, cita esses irmãos, fala da unidade da igreja na missão de pregar o evangelho. Fala da fidelidade dos irmãos em servir o apóstolo no seu ministério, em servir a igreja de Cristo Jesus. Fala de que Paulo não andava sozinho, ele andava em gangue, andava sempre em turma. Fala também de uma humildade do apóstolo. Ele podia simplesmente não citar o nome de ninguém. Mas ele faz questão. Fala, olha, comigo está o Timóteo, está o Lucas, está essa galera toda saudando vocês. Agora, o Tércio, por que foi, diz ali, eu, Tércio tirou uma palhinha, né, irmãos? Eu, Tércio, que redigi essa carta. Porque Tércio era o escrevente de Paulo, o secretário de Paulo. É costume do apóstolo ele ditar as cartas e sempre alguém escrever para ele. Por quê? Porque ele era fresco, ele era metido? Não. Dizem os estudiosos que provavelmente o apóstolo Paulo tinha um problema de visão.
Ele tinha a vista turva, ele enxergava meio lusco-fusco, assim. A prova disso está lá em Gálatas 6:11, quando ele mesmo diz que também era um costume dele, no final da carta, pegar a pena e escrever as últimas palavras. Ele escreve assim: vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Ele escrevia grandão, naquela época não existia óculos também, né, irmãos? Então, ele tinha uma certa dificuldade de enxergar. Lá em Atos 23 também é uma prova disso, quando ele está no sinédrio e alguém fala alguma coisa, ele fala: parede branqueada, fica na tua, tipo, chama uma pessoa de parede esbranquiçada, branqueada. E os irmãos falam: cara, aquele é o sumo sacerdote, você não viu isso? Eu falei: não vi, ele estava de roupa branca, nem sei quem falou, chamou o cara de parede branqueada. Ali no 20, quase que ele encerrou, porque geralmente ele encerrava suas cartas falando, no final: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém. Mas ele não encerra ali, ele pega a pena de punho e continua escrevendo a carta. Eu pergunto para nós aqui, uma curiosidade minha, vou pedir para você levantar a sua mão. Quem é que já recebeu uma carta? Não vale boleto para pagar, não vale propaganda nem encomenda da internet, uma carta mesmo. Quem já recebeu, só para eu saber, carta? Alguém te escreveu uma carta, um parente, né? Hoje em dia não é comum isso, olha que legal, alguns jovens inclusive. E agora, outra curiosidade, quem já escreveu uma carta e enviou para outra pessoa? Olha que legal, menos gente. É melhor dar do que receber, irmão, né? Muita gente recebe, muita gente... Eu tinha o costume de escrever cartas para umas primas que moravam em São Paulo e tal, contando das férias, aquela coisa de criança, e sempre era uma dificuldade concluir a carta, encerrar. Poxa, já falei tudo que tinha que falar, e agora? Acabou o assunto, o que é que eu falo? Tchau, beijo, bênção, né? Mas Paulo, ele era mestre em finalizar as suas cartas. E é justamente agora dessa parte final que nós vamos dedicar mais tempo. Paulo encerra a carta aos Romanos com uma doxologia. O que é isso? Um nome estranho. Nós tratamos disso já quando estudamos o capítulo 11, mas eu vou lembrar alguns irmãos. Doxologia vem do grego, a palavra doxa significa glória ou louvor, e logia vem da palavra logos, que é a palavra. Doxologia são palavras de louvor. É um convite para louvar, para elogiar, para bendizer a Deus pelos seus grandes feitos. Paulo, então, nos convida a louvar a Deus em gratidão por tudo que ele tem feito. Só que o apóstolo Paulo, não foi ele quem inventou essa moda de terminar um texto bíblico com uma doxologia. Se você já atentou para o livro de Salmos, Salmos é composto por 5 livros. E ao final de cada livro de Salmos, sempre tem uma doxologia, que geralmente termina dizendo: bendito seja o Deus de Israel, eternamente. Amém. E o Salmo 150, que é o último de todos os salmos, todo ele é uma doxologia. E a última frase que nós encontramos é aquele texto bem conhecido nosso, que diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então era um costume do Antigo Testamento, já era um costume judaico, terminar os textos, os escritos, adorando a Deus, bendizendo a Deus. Mas também no Novo Testamento nós encontramos, porque a doxologia, o ofício de adorar a Deus, de bendizer, de louvar a Deus, é muito importante na vida do povo de Deus, na minha e na tua vida. Lá no nascimento de Jesus, não precisa abrir, eu vou relatar aqui, em Lucas 2:13, diz assim: e de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Em Lucas 19:38, na entrada de Jesus em Jerusalém, diz assim: diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. O próprio Jesus, em Mateus 6:13, ensinando o Pai Nosso, ele encerra: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Em Efésios 3, 21, Paulo nos ensina: a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deixa esse texto marcado de Romanos e volte um pouquinho comigo em Romanos 11, que é a doxologia mais famosa do apóstolo Paulo. Romanos 11, 33 até o 36. Ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele, para ele, a ele seja a glória eternamente. Amém. Essa é a doxologia mais famosa do apóstolo Paulo. Volte lá para Romanos 16. Vamos ler comigo os versos 25 ao 27, por favor. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos, mas agora manifesto e dado a conhecer a todas as nações, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para conduzi-las à obediência da fé. Ao único Deus sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. É assim que ele encerra a carta aos Romanos. Essa é a mais extensa doxologia do apóstolo Paulo. Aqui, nessas palavras, nesses versos, ele com maestria, ele resume todo o conteúdo da carta aos Romanos. Deixa marcado esse texto. Vá comigo para Romanos 1, lá no começo de Romanos. Do 1 até o 5. Uma curiosidade para você ver que interessante. Vamos ler Romanos 1, do 1 até o 5. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca do seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé. Você vê a semelhança dos termos? Ele dá uma sinopse da carta aos Romanos, no começo, e o desfecho, a conclusão, ele nos lembra dos assuntos a serem tratados. Pecado, justificação, salvação, graça de Deus. Então nós encontramos, no final da carta aos Romanos, o 25 ao 27 que lemos, 4 verdades. Nós encontramos 4 motivos de Paulo exaltar a Deus. O primeiro motivo é que Paulo exalta a Deus pelo seu poder. O segundo é que Paulo exalta a Jesus Cristo como conteúdo do Evangelho. O terceiro, ele exalta as Escrituras como a revelação de Deus. E o quarto motivo, ele exalta a Deus por sua sabedoria. E é isso que nós vamos ver. A primeira verdade, então, Paulo exalta a Deus pelo seu poder. Leia o 25 comigo de novo, primeira parte, que diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Até aí. Deus é
poderoso para vos confirmar. A palavra confirmar fala de firmar, conforme, segundo, de acordo com o poder de Deus. Porque o Deus que elege, chama e justifica, só Ele é poderoso para confirmar os seus filhos. Fala da segurança da salvação. E essa segurança não depende da minha e da tua confiança, mas ela está fundamentada na firme rocha da onipotência de Deus. Porque só Ele é o Todo-Poderoso, o Deus que tem poder para dar vista aos mortos, para dar vida aos mortos, vista aos cegos. É o Deus que faz o surdo ouvir. É Ele que firma os passos dos aleijados no caminho. Só Ele transforma o desejo do coração dos homens. Só Deus tem o poder para fazer isso. Ele é o Deus que confirma os seus filhos. Ele é o Deus que nutre aqueles que Ele chamou, aqueles que são seus filhos, aqueles que Ele chamou para perto de si. Ele fortalece os seus filhos. E Ele é aquele que dá forças todo santo dia para aquele que é nascido de novo. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. É Ele quem dá a fé e fundamenta essa fé na vida do seu povo. Ele é o Deus que salva os homens no caminho da fé e da santidade. Ele nos faz enraizados, firmados na fé, firmados de mente e de coração. Spurgeon falou, um texto que eu repito várias vezes, eu acho ele muito propício. Ele disse: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Acontece que antes de Jesus, eu e você, nós bebíamos da seiva do pecado, de Adão. Nós bebíamos do pecado para a morte. Mas agora o sangue de Cristo nos dá vida e dá vida em abundância. Só o Senhor, só Ele tem poder para nos arrancar da raiz do pecado e nos enxertar na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Ele, Jesus, é a raiz de Jessé. Fomos arrancados da raiz do pecado, enxertados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. E só Deus tem poder para fazer isso. Nós antes caminhávamos para a morte, na areia movediça desse mundo de pecado, mas sem o Evangelho nós andávamos perdidos. Sem o Evangelho, todo homem está perdido e caído. Todo homem é cheio de dúvida e de insegurança. Todo homem é esmagado pelo peso do pecado. Sem o Evangelho, todo homem é incapaz de conhecer a verdade. Acontece que o homem sem o Evangelho, ele busca firmar os seus pés na sua própria satisfação. Talvez em sexo ilícito, em pornografia, em drogas. Talvez na sua própria realização, nas coisas que o dinheiro pode comprar, no fruto do seu trabalho, nas posses, nos bens materiais, naquilo que a traça e o ferrugem vão comer. Ele se apoia nisso. Acontece que sem o Evangelho, nenhum homem é capaz de vencer a Satanás. E eu e você estávamos afundados na lama do pecado, sem Cristo. Mas o Senhor, que é rico em misericórdias, nos arrancou das garras da morte e nos chamou para o reino do seu amor. O Evangelho opera isso nas nossas vidas. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é solo firme para pisarmos os passos da fé no caminho da verdade e da vida. O Evangelho é que firma, estabelece, fundamenta os homens numa fé inabalável. O Evangelho, só o Evangelho, é o poder de Deus para salvar os homens. Paulo fala ali, para vos confirmar, segundo o meu Evangelho. Parece pretensão dele? Não. É o Evangelho que ele prega, o Evangelho de Deus, como ele fala lá em Romanos 1. O Evangelho de Paulo é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho de Deus. O Evangelho que nos leva a adorar a Deus, é o Evangelho que firma os homens na justiça do Deus justo. O apóstolo Paulo, ele amava esse Evangelho.
Ele amava de tal forma esse evangelho que ele não cessava de proclamar a Cristo Jesus em todo lugar por onde ele ia. Ele amava esse evangelho. Acontece que ele não aprendeu esse evangelho de ouvir alguém pregar como eu e você. Ele não aprendeu esse evangelho de ler a respeito do evangelho. Paulo aprendeu o evangelho porque Jesus em pessoa revelou para ele. Lá em Gálatas 1, 11 e 12, ele mesmo diz: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Lembram? Ele ficou cego um tempo no caminho de Damasco e Jesus foi revelando para ele o evangelho. Ele estava penetrado pelo poder desse evangelho. A segunda verdade que nós encontramos no texto é que o apóstolo Paulo exalta a Jesus Cristo como conteúdo do evangelho. Jesus é o evangelho. Vamos ler o 25 e a primeira parte do 26 de novo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos, 26. Mas agora é manifesto e dado a conhecer a todas as nações. Até aí. Esse era o conteúdo do evangelho que Paulo pregava. Cristo Jesus, Cristo crucificado. O evangelho de Paulo tem como conteúdo a pessoa e a obra de Jesus. Nada além disso, nada menos do que isso. Ele fala da oferta de Jesus como sacrifício perfeito, eficaz e definitivo pelos nossos pecados de judeus e de não judeus. Um povo para formar a santa igreja do Senhor. E esse evangelho de Jesus Cristo é que foi o mistério que estava guardado em silêncio. Foi guardado em silêncio nos tempos antigos, diz o texto. Um mistério que estava escondido no Antigo Testamento e foi revelado no Novo Testamento. Deixe esse texto marcado. Abra comigo Efésios 3. Lá na frente, depois de Romanos, Coríntios, Efésios 3, do 3 até o 6. Efésios capítulo 3, do 3 até o 6. Também foi Paulo que escreveu. E como por revelação me foi manifestado o mistério conforme vos escrevi acima em poucas palavras. De forma que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é um mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Vai um pouquinho mais para frente, Colossenses 1. Depois de Filipenses, Efésios, Filipenses, Colossenses 1, 26 ao 28. Também foi o apóstolo Paulo que escreveu. Colossenses 1, 26 a 28. O mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. A Ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Amém. Então esse era o mistério, o Evangelho, as boas novas de salvação, conhecidas de todas as nações. Estava oculto para os judeus, mas revelado em Cristo Jesus. Ele é o Deus que salva gentios,
judeus, um povo exclusivo para a sua glória, um povo de todas as nações. As boas novas de salvação é o mistério que foi revelado. E esse povo é um povo eleito antes da fundação do mundo, que vive na expectativa, ou tem que viver, nós temos que viver na expectativa da glória futura, do Jesus que vai voltar. Abre comigo 1 Timóteo 3,16. Ainda falando do mistério, do segredo oculto. 1 Timóteo 1:3-16. Primeira Timóteo 3:16. Capítulo 3, verso 16. Amém? Sem dúvida, grande é o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Glória a Deus. O segredo de Deus, antes oculto, agora foi revelado e é o próprio Jesus, o Messias anunciado, o Messias encarnado, o Messias que vai voltar em grande glória e poder. É Cristo Jesus, o nosso Senhor. E assim, em Jesus, começa, continua e termina o mistério, em Cristo Jesus. Mas eu pergunto para nós aqui, por que devemos louvar a Deus? Por que louvamos a Deus? Por que devemos louvar a Deus? Louvamos sim a Deus porque Jesus é o tema da nossa salvação. Nós temos um objeto de adoração. Nós temos um Senhor que nos salva. Ele é o motivo da nossa adoração, o motivo de bendizermos ao Senhor, Cristo Jesus. E por isso é bendito o nosso Deus e Pai. Ele nos enviou o seu Filho amado, aquilo que Ele tinha de mais precioso. Esse é o motivo de adorarmos ao Senhor. Aquele que tomou sobre si a condenação dos nossos pecados, Jesus. Nenhum outro fez isso. O que nós recebemos de Cristo, você parou para pensar nisso? Se pudéssemos resumir em apenas uma coisa, né? Uma pergunta, o que todo mundo quer nesse mundo? Talvez alguns pensem, saúde, dinheiro. Mas o que todo homem busca, meu irmão, minha irmã, é nada senão paz. Paz. Ninguém vive sem paz. E em Cristo nós recebemos paz com Deus. Paz com Deus, que é fruto da sua graça. E isso nos enche de esperança. Paz com Deus. E o que ganhamos termina por aí? Não. Porque por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo, quando nós apoiamos a nossa fé em Jesus, nós também, além de recebermos a paz com Deus, morremos para o pecado, morremos para a nossa antiga natureza. O pecado antes que nos prendia, não nos condena mais, porque Jesus levou a nossa condenação, Ele cravou a nossa dívida impagável na cruz do Calvário. Nós morremos com Ele na sua morte e com Ele ressuscitamos, e por isso hoje devemos andar em novidade de vida. Isso recebemos do Senhor, novidade de vida, paz com Deus. Fomos justificados. A carta de Romanos toda fala disso. Justificação pela fé em Cristo Jesus. Somos servos de Cristo e não mais do pecado, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, o precioso sangue do Cordeiro. E assim também nos tornamos habitação do Espírito Santo de Deus. Medite nessas coisas. A terceira verdade que nós encontramos no texto é que Paulo exalta as Escrituras como a revelação de Deus. Leia o verso 26, por favor. De Romanos 16. Verso 26.
Mas agora é manifesto e dado a conhecer a todas as nações, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para conduzi-las à obediência da fé. As escrituras revelam Jesus como conteúdo da pregação de Paulo. A pregação de Jesus, por meio das escrituras, torna o mistério conhecido pelos homens em todo o mundo. Romanos 15:4 diz: pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Ele é o verbo que se fez carne, Jesus. O evangelho é Jesus Cristo, profetizado, manifestado e proclamado aos homens hoje. As escrituras proféticas, diz o texto, são os mandamentos de Deus. Os mandamentos eternos do Deus eterno. E o propósito de Deus é despertar um povo para obediência e fé. É o que diz o texto. Um povo que obedece a Deus, cheio de fé, de todas as nações, entre todas as nações. E isso fala da nossa responsabilidade, a comissão que nos foi dada de proclamarmos o evangelho da salvação e de fazer discípulos em nome de Deus, discípulos de Cristo Jesus, para a glória de Deus. Em Romanos 10:15, Paulo também escreve: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Obediência e fé entre todas as nações. Pois por minha vida, diz o Senhor, diante de mim vai se dobrar todo o joelho e toda a língua vai dar louvores a Deus. Romanos 14:11. Aquele que foi comprado pelo sangue do Cordeiro não anda mais em rebeldia, anda cheio de fé e obediente, bendizendo ao Senhor em tudo. A quarta verdade que o texto nos traz é quando o apóstolo Paulo, ele exalta a Deus por sua sabedoria. E é o verso 27 que você lê comigo. Ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Deus é o alvo da adoração. Toda a glória pertence a Ele e a ninguém mais além dele, porque Ele concedeu a salvação do seu povo, a nossa salvação, na eternidade, por meio da fé em Jesus. Paulo diz: Deus sábio, somente uma mente infinita. Ele é sábio porque só Ele poderia criar esse perfeito plano da salvação. Ele é o Deus que tem sabedoria suficiente para salvar de uma forma perfeita o seu povo, os seus filhos. Paulo exalta a Deus porque Ele é o Deus único e sábio, o Criador, sustentador, o Redentor e abençoador do seu povo. E a Ele seja a glória, porque Deus é merecedor de toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Como já diziam os Salmos. E acontece que esse glorioso evangelho, meu irmão, minha irmã, apresentado nessa carta, foi concebido de acordo com a sabedoria perfeita de Deus e o poder infinito de Deus. Desde toda a eternidade, o plano perfeito. Jesus não é um plano B. Ele é o único plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui no final dessa carta, o mesmo apóstolo Paulo que rompeu em louvor lá em Romanos 11, quando ele disse: ó, a profundidade da riqueza e sabedoria e conhecimento de Deus, ele volta a exaltar a Deus por sua sabedoria e glória na conclusão dessa carta. E de uma forma resumida, então, estou caminhando para o final, nós vemos que o Evangelho é o poder de Deus para salvar e guardar o seu povo. Nós vemos que o Evangelho é totalmente sobre Jesus Cristo. O Evangelho foi previsto pelos profetas, revelado em Cristo e agora está sendo proclamado, a fim de que todos os povos possam confiar
e obedecer a Deus. E você, eu pergunto, tem motivos de exaltar, de bendizer ao Senhor? Você tem motivos? Será que temos motivos? Veja, o Evangelho é como uma carta de amor do Deus Pai para os seus filhos. Uma carta que conta, do Gênesis ao Apocalipse, a história de amor de um noivo que entregou a sua vida por amor da noiva. Jesus entregou a vida por amar a igreja de Deus. E é curioso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3, 2, ele fala que nós somos como cartas vivas, lidas por todos. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, como as pessoas estão lendo as nossas vidas? O que as pessoas enxergam em nós? Como você pretende encerrar, concluir a sua vida? Como diz a minha esposa, muito mais importante que a iniciativa é a acabativa. Como nós vamos encerrar as nossas vidas? Como vamos completar a carreira de nossas vidas? Frustrados, angustiados, ingratos? Ou bendizendo ao Senhor por todas as coisas? Exaltando ao Deus da nossa salvação, ao Deus da vida eterna. As nossas vidas têm que ser para louvor da glória de Deus. O viver é Cristo, irmãos, e o morrer é lucro, disse Paulo. Então eu te digo, você que está aqui hoje, nessa sala, você que não se rendeu ao Senhor ainda, o Senhor te chama. Ouça a voz do Pai te chamando desde a eternidade, o Deus que te conhece desde o ventre da tua mãe. Ouça no teu coração essa voz inconfundível, a voz do Pai que ama os seus filhos e os chama para perto. Ouça a voz do Pai. Veja o Filho que morreu naquela cruz pelos teus pecados, aquele que não tinha mancha nenhuma e morreu no meu e no teu lugar. Veja a cruz, contemple a Cristo. Contemple o sangue derramado, lance-se aos pés de Jesus, porque o Pai te chama para perto dele. Confesse o Senhor como teu Senhor e Salvador. E você que já é cristão, você que já é crente, meu irmão, não te esqueça de abraçar a cruz de Cristo todo dia. Abrace a cruz do Senhor. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para a sedução desse mundo. Abrace a cruz. Sê forte e valente. Siga em frente. Não olhe para trás. Não te deixe seduzir. Abandona o teu pecado. Não deixe que as vozes estranhas te confundam. Dobre-se ao Senhor e siga o caminho da fé. Porque é assim que nós temos que seguir. Eu e você somos chamados, como o apóstolo Paulo foi chamado no caminho, para sermos um povo que adora a Deus, pelo seu poder e sabedoria, manifestos na salvação. Um povo que obedece os mandamentos, um povo que ama o Evangelho, um povo que tem a sua fé firmada no amor de Cristo. Um povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Um povo que vai passar a eternidade atribuindo a Ele, só a Ele, louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força pelos séculos dos séculos. Amém. É o que diz em Apocalipse 7:12. Louvado seja Deus